Bom dia, pessoal! Neste próximo tutorial, vamos ver as ferramentas que já aprendemos na execução de uma peça completa, agora priorizando o planejamento de usinagem. Inicialmente, temos o setup feito aqui, vamos fazer o faseamento da peça. No faseamento, não tem segredos. Vamos utilizar uma fresa grande, de 50 mm, por exemplo, para priorizar a velocidade da nossa usinagem. Neste Step Over, estou colocando um número maior do que a metade da ferramenta, porque estamos partindo do princípio que é uma operação de desbaste. Então, como o acabamento não é a finalidade, podemos utilizar a fresa ao máximo para poder agilizar o processo. Ok, finalizado o faseamento, a gente pode ver que ele vai dar duas grandes passadas somente e a peça já estará faceada. Vamos partir para o 2D adaptativo para limpar este primeiro patamar. Então, com o 2D adaptativo, vamos selecionar a ferramenta, que deve ser uma fresa de topo, com maior diâmetro. Podemos partir desse princípio, pois podemos fazer um acabamento ao redor dos dois topos que vão ficar sobrando na peça. Então a gente usa a maior peça para remover o material mais rápido. Então selecionamos os contornos que vão delimitar essa usinagem, selecionamos o material bruto, que ele já automaticamente fica selecionado no setup inicial. Vamos usinar apenas do Model Top até o contorno selecionado. A tolerância a mesma. O Optimum Load é o que vai mandar na nossa velocidade de usinagem. Normalmente utilizamos até a metade da ferramenta. Nossa ferramenta é de 20, então podemos utilizar até 10. Como é uma etapa de desbaste, podemos colocar até 12, para usar como exemplo aqui. O Minimum Cutting Radius não vai fazer diferença para a gente, porque não temos quinas vivas aqui. Vamos colocar uma profundidade de 2,5 e deixar um acabamento apenas no sentido radial. Calculou, reparem que com apenas algumas passadas de ferramenta ele termina o contorno. O que precisamos tentar evitar é esses retornos constantes da ferramenta. Tá ok? Se simularmos aqui rapidamente, reparem que ele fica retornando muitas vezes para dar esses acabamentos. O que podemos fazer para diminuir isso? Podemos aumentar o Optimum Load ou ajustar, às vezes diminuindo ele também interfere. Vamos colocar um Optimum Load de 14 e ver o resultado. Clicamos em Generate, ele vai gerar novamente o passo da ferramenta. Repare que agora ele tem um retorno a menos, né? A gente simular aqui. Ela já fica um pouco mais dinâmica. A ideia então é ajustar esse número para encontrar um número ideal onde não ocorram tantos retornos curtos. Tá ok? Aqui aumentou o número de retornos, então realmente a gente precisa aumentar um pouco mais. Vamos aumentar agora para 16. Generate. Reparem que agora temos só 3 retornos marcados ali. Quando simulamos, é possível ver que em menos passadas a usinagem ficou completa. Após as tentativas, então definimos como 14 o Optimum Load, que nos dá o melhor resultado para essa peça. Novamente, vamos usar o 2D adaptativo agora para a face
inferior, mas para essa precisamos de uma ferramenta menor. Utilizaremos a ferramenta de 6 milímetros. Vamos só confirmar a distância entre essas duas faces. Ela é de 12, então precisaríamos usar uma ferramenta menor do que 12. Assim sendo, a ferramenta de 6 é a que nos atende na nossa biblioteca. Podemos então selecionar o contorno, o material bruto. Vamos selecionar a altura a partir da qual ela vai começar a usinagem. Como a outra usinagem já fez até esse ponto, vamos fazer daqui para baixo. O Optimum Load, vamos partir do 3, que é o que normalmente utilizaríamos. Podemos zerar aqui. Também vamos deixar um material para acabamento de 0,5 milímetro, múltiplas profundidades de até 2,5 aí. E vamos gerar o caminho. Uma vez o caminho gerado, reparem nessa ponta. Esses pequenos espacinhos que ficam aqui vão aumentar demais o tempo de usinagem. Então, se a gente simulasse aqui, né? Você vai reparar que ele fica voltando. Ele faz a passada e deixa esses pequenos cantinhos que ele fica voltando para fazer. Vamos então mudar o Optimum Load, vamos aumentar para 4 milímetros e ver se será o suficiente. Repare que aqui ele faz o contorno agora suavemente. Temos a linha externa e a linha de contorno acompanha a peça de forma mais suave. Vamos então mudar para 3,5 para ver se 3,5 já seria o suficiente. Deixa ele calcular. Reparem que aqui ele fica ainda dando umas voltinhas, né? Porque deve ter algum espacinho que ficou sobrando. Então vamos utilizar 4 mesmo, que vai ser o nosso valor otimizado. Ok, utilizamos então a fresa de 6 milímetros aqui, onde utilizaremos ela novamente para fazer esse bolsão aqui. Então podemos fazer um 2D Pocket nesse bolsão. Vamos selecionar a altura como a altura onde o material inicia. Sensibilidade sempre 0,01. O máximo Step Over vamos selecionar com metade do tamanho da ferramenta para ver como é que vai ficar. Múltiplas profundidades de até 2 milímetros. E vamos deixar material de acabamento somente no sentido radial. Então quando ele calcula, beleza, não temos ali muitas sobreposições, está ok. Para fazer as outras duas, podemos também utilizar a ferramenta de 6 milímetros que já está sendo utilizada. Então vamos utilizar ali o Bore nas duas superfícies. Esse é selecionado automaticamente. Vamos colocar a nossa tolerância. Tá ok? Não vamos deixar material para acabamento. Vamos definir o passo como 1,5, como é um passo de acabamento, ele pode ser pequeno. Poderíamos deixar um mesmo, menor. Tá ok? Ok. E agora para fazer o acabamento do restante da peça, falta fazer o acabamento nessas laterais, que deixamos 0,5 milímetro, nessas laterais externamente e internamente. Podemos utilizar a ferramenta de contorno 2D. Tá ok? Como deixamos só 0,5 milímetro, poderíamos utilizar uma ferramenta de 3 milímetros se fosse necessário. Como os espaços abertos são suficientes, vamos utilizar a de 6 mesmo.
selecionar o contorno externo aqui e interno aqui dentro. Podemos selecionar os 3 contornos ao mesmo tempo. A altura de usinagem ela se inicia daqui para baixo. Tolerância. Vamos colocar um overlap de acabamento, que é para quando a ferramenta der a volta, ela não parar exatamente no ponto onde ela começou. Ela dá uma passadinha. Isso facilita também a execução do caminho. Tá ok? Múltiplas profundidades, vamos colocar aí até 2 milímetros para poder dar um acabamento. E ok. Temos então a nossa peça pronta para usinagem. Vamos simular ela completa e ver como ficou. Temos então a peça finalizada, com a sua usinagem otimizada para a menor quantidade de troca de ferramentas e a menor quantidade de movimentos desnecessários, otimizando o caminho da ferramenta. Vamos utilizar esses conceitos em todas as próximas peças. E então, façam as peças de exercícios e bons estudos.